ativando nossa identidade. Amados, caramba, Play 24 está incrível. Estamos construindo nosso painel de 2022, fazendo uma revisão mês a mês. Falei da tríade dos signos. Super importante você entender isso, as pessoas entenderem isso. Olhar a astrologia como ela é, né? Sem essa bobagem, né? Essa coisa de tirinha. Não. Estamos 4 elementos, 3 signos por elemento, que é um tripé que a gente precisa entender. Como a gente concretiza as coisas da nossa vida, está diretamente ligado a Touro, Capricórnio e Virgem, são os signos de terra. Você tem no seu mapa, cara, você olhar isso poder olhar isso é surreal. Vamos outros sobre a trindade de fogo, Áries, Leão e Sagitário, que é nossa liderança, nossos projetos, etc., de vida. Surreal, entende? Poder ter essa consciência e observar seu ano sobre esse aspecto, orientado sobre esse aspecto. Vou falar sobre a trindade de água hoje e amanhã sobre a trindade de ar. Estamos fazendo os painéis mês a mês, tomando consciência desse ano de Mercúrio, transmutando, trazendo as imagens, desenhando, cara, muita coisa acontecendo, muito legal. E a partir de segunda-feira a gente começa a planejar 2023. Ano da Lua, muita informação aí que nós temos a partir das previsões astrológicas. Cara, trabalho incrível. Se te interessa, ainda há tempo. Faremos os últimos 6 meses agora, hoje, julho e agosto, amanhã, setembro, outubro, depois de amanhã, novembro e dezembro. E aí a gente finaliza a semana, começa a semana planejando. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Elaine. Bom dia, Joyce Aikeda. Ela já demonstra que teve na aliança ativa, hashtag sua aliança ativa. Se você se sente um pertencente a essa comunidade, coloca o trevinho aí. Da própria vontade, da vontade dela. Está ligado ao propósito. Edson Fábio, eu sou uma aliança ativa, isso aí. Eu sou a voz do perdão e da construção da ponte da vida, comungando com o Altíssimo. Amém? Muito bom. Sara é a voz da perseverança. Ou Pazine é a voz do amor. Amém? Essa é uma voz linda também. Boa. Comunidade dos Trevos Felizes. Amado, se você ainda não é um membro do canal, seja um membro do canal. É muito simples ser um membro do canal. Mesmo que você esteja com problema no seu cartão, é só você fazer um cartão na PayPal ou um cartão no Mercado Livre. Esse cartão de débito que é crédito, você coloca o crédito todo mês. Como o telefone pré-pago, sabe? Mesmo funciona da mesma forma. É um cartão de crédito, só que você que carrega o crédito, não o banco. Você que vai carregar o seu limite. Seja um membro. Invista em quem está investindo em você. Tá? Aqui embaixo, ó, seja membro. Se você está bebendo dessa fonte, bora lá. Contribua. Vamos fazer a nossa conexão prévia? Bora lá? Muito bom. Ô Joyce, você tá por aí, não tá? Manda o card já no grupo do Auriel. Porque aí eu consigo ver aqui, esqueci de olhar quem são as pessoas que estão conectadas.
Bora fazer nossa conexão prévia aqui. Fechando os olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Se você não deu seu like, dá seu like já. Bora lá. Paga o dízimo. Dá o like. Para que o YouTube compartilhe mais para mais pessoas. Tem pessoas, gente, vocês não têm ideia como tem gente essa hora perdida, sem dormir. Quanta gente chegou aqui já ao canal, estava nessa condição. Eu estava vagando, sem rumo, olhando coisas, olhando só bobagem. E de repente apareceu sua live. E aquilo me salvou. Vários relatos eu já escutei sobre isso. Então, quanto mais movimento a gente criar aqui, comentários, no chat, dá o like, né? Mais o YouTube distribui. Pá, 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 pá. Fechando os olhos físicos, abrindo a visão interna. Respira fundo. Solta. Deus onipresente, Deus onipotente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, Deus Pai e Deus Mãe dentro e fora de nós, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar das dificuldades e obstáculos, para nos colocarmos como um servidor de Tua grande obra. Orações à luz aos nossos mestres e guias e às hierarquias superiores. A Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael. Arcanjos regentes dos 4 pontos cardeais. Orações a Ariel, 46ª frequência de único Deus. E a Leúvia Ra, 19ª frequência que rege este horário. Saudamos em especial a Rafael, regente do ponto cardeal leste, morada do sol, do amanhecer, que desperta a consciência por meio dos ventos de Paralda e seus elementais. Convocamos, pedimos que Paralda varra todos os maus pensamentos das mentes poluídas de cada ser humano. Por intermédio de Ijé Elohim, possa fazer uma higienização nessas mentes. Todas elas. Que leve os confins do universo e lá seja ressignificado segundo a geometria sagrada, em nome daquele que foi, que é e sempre será o Senhor Yod Revaler. Esses mesmos ventos tragam boas novas. Sobretudo, sobre os auspícios do Deus revelador Ariel, com a 26ª frequência que rege o dia de hoje. Possamos puxar nossa espada, desembainhar ela com a ponta acima, sustentando a nossa espada em direção ao mundo do alto, em plena conexão com a espada de São Miguel Arcanjo, com a espada de Excalibur, espada da justiça, Etzheim, seja uma só. Que essa energia possa varrer todos os conflitos no plano da Terra, do maior ao menor, sobretudo os conflitos internos na mente dos seres humanos. Seccionai e cortai, seccionai e cortai, seccionai e cortai, ó Altíssimo, Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Em nome de Ti, Senhor, que é, que foi e que sempre será, Soriod Reborre. Muito bom, queridos. Passamos aqui uma saudação especial a todas as pessoas conectadas com a 46ª frequência do Deus vivo. Enviamos nossas graças e bênção a Edneuza Maria e a Gisele. Também enviamos aqui
Nossas bênçãos e graças a Isabel. Esses 3 seres sagrados e divinos recebam nossa bênção, estejam em plena e pura comunhão com Ariel no dia de hoje. Em nome dele que foi, que é e sempre será. Soriode Revavirre. Abençoadas estão. Tudo bem, queridos? Uau! Vamos ver o que esse sagrada frequência nos traz. Se você tem sua pergunta, traga a sua pergunta, interaja. Vamos começar a nossa leitura. Alimentar da palavra. Se você tem alguma dúvida, coloque aí, indague. Algum pensamento, alguma indagação, traga para nós. Tá bem? Vamos ler hoje Salmo 144, é um salmo bem interessante. Leremos João 8 e leremos também Provérbios 9, dia 9, Provérbios 9, na nossa missão de ler os 31 provérbios. Bora lá, vamos começar nossa leitura. Pela invocação, como sempre. Pela invocação, como sempre. E nós vamos ver hoje a data. Faz um tempo que eu não vejo isso, mas me veio aqui um recado, precisamos ver aqui a data. Tá bem interessante a data de hoje. Bem interessante, tá? Vamos ver a data. Vamos falar sobre ela daqui a pouco, tá? Vou deixar isso para o final. Falar sobre a data no final, ok? Mas é, sobretudo, um dia de reflexão e de virada de processo. Amanhã começa um novo processo, tá? Bem interessante. Hoje nós temos um dia 9, amanhã a gente vai ter um dia 1 no dia 10. E hoje é um processo 9 no dia 9. Bem interessante isso. Tá? Não tinha me chamado a atenção, mas me chamou agora, um dia S. E a gente vem nessa toada com certeza desde o dia 1º. Desde o dia 1º. Vai dar dia 1. Dia 1º de dezembro dá dia 1. Tá? Nós vivemos um ciclo aí que está fechando hoje. Começa um ciclo novo amanhã, num dia 10, tá? Nós vamos falar mais sobre isso, mas vamos ver sobre esse fechamento desse ciclo num anjo que é 46, 10, que vai dar 1. O princípio e o fim conectado. Vamos ver como é que isso casa. Como é que isso casa? Sexta-feira, né? Não é o último dia da semana, é amanhã o último dia da semana, percebe? Mas está tudo conectado, tá? Passamos a invocação todos juntos, façam comigo. Ariel, quero me separar das coisas materiais para, em liberdade, galgar os espaços infinitos. Quero ultrapassar este mundo concreto e atingir a eternidade. Senhor, revela-me, Ariel, todos os segredos escondidos em tua divindade, um a um, na mais perfeita ordem, para que a minha inteligência frágil os assimile e os projete entre os homens. A partir de mim, projete nos homens. Ilumina, Senhor, a minha percepção para que me torne útil a tua obra, desvendando aos meus irmãos os tesouros mais profundos do meu ser. As orações ao sexto coro, ao coro das virtudes. O Sagrado Príncipe Micael, Jovalo Avadat Micael. Uau, queridos. Uau. Eu particularmente gosto muito desse anjo.
dessa frequência em especial. E ela está diretamente ligada a Meriel, anjo 64. Tem essa, né? Parte contra parte. Você vê como tem uma ressonância, né? Porque o que ele fala aqui? O que ele está trazendo aqui, né? Separe-me das coisas materiais, não é não ter matéria, né? Separar das coisas materiais, ou seja, para não ficar, né? Que eu passe desse mundo concreto a minha visão, que é o olho sutil, é isso que ele está dizendo. Galgar espaços infinitos, né? Aquilo que está além da matéria, é isso que ele está dizendo. Me mostra os segredos, né? Um a um, na perfeita ordem. Cuidado, minha consciência humana é frágil, né? Então, vai devagar. Mas me mostra cada um. Me ilumina a minha percepção para que me torne útil a tua obra, né? Para quê? Para desvendar aos meus irmãos o tesouro mais profundo do meu ser, que é diferente do seu ser. Os seus dons e seus talentos. O que traz em Meriel? Começa assim. Meriel, espero de ti, Senhor, que utilize os meus talentos às instruções dos homens à eterna verdade. Tudo que adquiri na vida coloco à tua disposição para despertar naqueles que encontram com a fé adormecida. Minha única ambição é transmitir aos meus irmãos a beleza do teu universo. A beleza do teu universo. Olha que interessante isso. Não é uma tarefa fácil, mas eu posso desempenhá-la bem contigo. Sobre o teu apoio e inspiração. Abro o meu coração e a minha inteligência a ti, então deposita neles a tua semente divina. Percebe a ressonância que tem de um com o outro? Muito bom, né? Vamos ao Salmo 114. Bora lá. Vamos lá. Vamos ver a conexão que tem aí. Lembrando, hoje é sexta-feira, dia de Vênus, né? Precisamos estar sempre ligados nisso. Então, dia de poder estar trabalhando toda essa frequência do amor. Pegaram? Estou abrindo aqui os arquivos para passar para vocês. Filhinho, você estava indo tão bem. Continua aí. Trava não. Bora lá. Salmo 114. A equipe vai fixar a mensagem aí para vocês, ajudar no trabalho. Eu estou abrindo aqui meu arquivo. Bora lá. Abriu? Então vamos lê-lo. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Né? Meu libertador. Percebe que ele fala que me separe das coisas materiais para, em liberdade, galgar espaços infinitos. Né? E aqui ele está trazendo minha torre de proteção, meu libertador, é meu escudo, aquele em quem eu me refugio. Ele subjuga a mim os povos.
Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele te interesses? Homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Estende, Senhor, teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos, dispersa os inimigos, atira as tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas, estende a tua mão e liberta-me, salva-me da imensidão das águas, das mãos desse estrangeiro, que tem lábios mentirosos e que, com a mão direita erguida, jura falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, Senhor. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dai-me libertação, a liberdade, a ação da liberdade. Salva-me das mãos do estrangeiro, que tem lábios mentirosos, e que, com a mão direita erguida, jura falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, e nossas filhas como colunas esculpidas para ordenar um palácio. Nossos celeiros estarão cheios com as mais variadas provisões, e os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. Nosso gado dará suas crias, e não haverá praga alguma, nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Ah, como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cuja Deus é o Senhor. Então, é assim, bom, palavra de salvação, né? Graças a Deus. Olha como é muito interessante, né? Isso. Eu sempre me toca muito, né? Quando, nesse Salmo 144, né? Ele fala, Senhor, que é o homem para te importasses com ele? Para que te importes com ele? O filho do homem, para que ele te interesses, né? O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira, né? Me toca muito esse versículo, porque Davi, ele tem essa pegada, o que Salomão não tem, né? Ele até tem, mas é de uma forma diferente. Ele tem essa revolta por causa do pacto que ele fez com Deus, e Deus fez com ele, e ele fiel. Então, ele se coloca quase na condição não humana, né? Quando ele fala o que é o homem, é como se ele não fosse, né? Para que você te importes com ele, né? É como se ele não tivesse nessa condição, né? E nós sabemos, né, que somos todos filhos do eterno e do sagrado, não só nós, tudo que existe, animado e inanimado, tudo criado por ele, pela obra dele, né? Então, não há nada, né, que ele não há criado que não há importância para ele. Tudo, né, tem. A grande questão são as distorções, né? E é disso que ele fala aqui. Essas distorções, né? Como é feliz, né? O homem cujo é abençoado, cujo o povo cujo Deus é o Senhor, né? Que há essa conexão. E na invocação, ele traz isso de nos afastarmos do material, nos liberte, né? Desse apego ao material, ou acharmos, né? Que nós estamos conectados a isso. Eu estive falando essa semana com uma pessoa, né? Que é bem interessante, assim, ela entende a linguagem espiritualizada, né? Ela entende a linguagem espiritualizada. E eu fiz uma pergunta e falei, eu não vou complicar essa pergunta. E perguntei, você é o corpo físico, a alma ou o espírito? Né? Perguntei para essa pessoa. E ele pensou um pouco, né? Pensou um tanto e
e falou: ah, eu sou o corpo físico. Estou vivendo aqui. Ele disse quase assim: eu não tenho essa fé religiosa, né? Conectando, né? Essa conexão com o mundo espiritual diretamente ligado, né, às doutrinas religiosas, né? Olha que muito legal. E é um capricorniano, né? Signo de terra, percebe? Né? Signo de terra. Então, que interessante isso. Eu falei assim, bom, mas você já teve um enterro? Ah, meu pai morreu faz pouco tempo. Eu falei, então, aonde estava seu pai quando você o viu no caixão? Quem que você viu? Seu pai ou você viu o corpo dele? Aonde está, né? Algo que estava ali falta, né? Algo que estava ali não está mais, né? Como é que é isso, né? Como é que é essa relação, né? E bom, expliquei para ele que nós somos alma, né? Vivendo uma experiência humana, que o que anima esse corpo somos nós na qualidade de alma, etc. E ele avançou um pouco dizendo, então, mas me dá um pouco de pânico pensar nessa questão da morte, né? O que vai ser, o que vai acontecer, o que vai deixar de ter isso daqui, né? Se você não tem isso aqui, você vai ter o quê? Né? Ele trouxe. E é exatamente isso, entende? Esse apego à matéria. Por isso que eu estou trazendo esse exemplo, né? Exatamente esse apego à matéria, né? Quero que me separe das coisas materiais para que liberdade galgar os espaços infinitos, né? Essa é a amplitude, né? Que nós temos que ter de visão, olhar além da matéria, né? Olhar a matéria além da matéria, dessa conexão. Quero ultrapassar esse mundo concreto, né? E atingir a eternidade. Olha que lindo isso, né? Então, quando ele fala aqui, quando o Davi se revolta, de certa forma, né? Ele traz essa revolta com o ser humano, ele está falando na condição de alma. O que é o ser humano? O que é essa casca, entende? Em relação à eternidade e à conexão contigo. É isso que ele está trazendo aqui. A essa fidelidade e pacto que eu tenho com você. É isso que ele está trazendo, né? Servir a grande obra. Né? Servir a grande obra. Vamos ver o que o João nos traz em João 8. João 8 não está aí, né? Vamos ver se. Deixa eu buscar aqui, Novo Testamento, rapidinho. Eu já aciono para vocês. Vamos ler João 8 e vamos ler Provérbios 8 também. Provérbios 9, aliás. Estou abrindo aqui o Novo Testamento, João. Colabora, hein, computador. 8, pronto. Olha, abriu rápido. João, legal. John. Pronto. João 8. Fixado em cima. João 8. Vamos lá. Vamos ver como é que conecta isso. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Vou ligar a passagem do Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Lembre que é um templo, né? Onde habita o Senhor, né? Deveria, pelo menos. Né? Onde todo o povo se reuniu
ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Imagina, às vezes eu leio isso, né? E eu fico imaginando nessa cena, né? Sei lá se eu encarnei também nessa época, né? Mas sentar e escutar, sabe, a palavra de Cristo. Uau, cara, isso deve ter sido incrível. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, reuniu o povo e sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Nós lemos sobre adultério, né, em Salmos, foi ontem ou anteontem. Fizeram ficar em pé diante de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Uau! E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem como base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Fecha aspas. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, meio envergonhadinhos, né? Começando pelo mais velho. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone essa vida de pecado. Fecha aspas. E aqui eu lembro uma pequena passagem, né, que eu contei aqui para vocês e postei, né? Que eu cruzei um político, vamos deixar assim, né? Um político aí que teve preso, etc, papá, enfim, eram vários, né? Então, não foi o presidente eleito, né? Enfim, foi um outro. Cruzei duas vezes, né? Na primeira, ele deu um sorriso político, né? Disfarçado. E eu olhei aquilo e não achei graça alguma, né? Assim, eu olhei sério, e ele percebeu que eu olhei sério para ele. Essa vez que eu estive em Brasília. A segunda vez que eu cruzei com ele, eu falei exatamente isso. Eu falei assim, se nem Madalena foi condenada, quem sou eu para condenar? E o que eu quis dizer, né, para bom entendedor e conhecedor da palavra, né, não sei se é o caso dele, mas isso já não é mais comigo, é exatamente isso, né? E declarou: Eu também não a condeno. Agora vai e abandone essa vida de transgressão. É isso que eu quis dizer, porque eu não estava falando para aqueles que estavam condenando ele, estava falando para ele, né? Exatamente, em nome de Cristo. É isso, né? E ao mesmo tempo falando para ele, escutando uma voz interna dentro de mim ecoando bem grande. Onde quer que você transgride, né? Que você também não é condenado por Cristo nem pelo Deus vivo, né? Você é redimido dos pecados. Esse é o eco, né, da gente. Quando a gente fala para o outro, nós estamos falando para nós mesmos. A validade do testemunho de Cristo Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá luz na vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido? E Cristo respondeu: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Cara, isso é muito forte. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras.
porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então aqui tem algo muito interessante, eu quero fazer essa conexão, né? E lembrem, tudo que ele está trazendo é o que está por trás, percebe? Que é o que nós estamos falando na invocação. Me separe da matéria, me dê essa visão de olhar, né, a ordem do universo, o espaço infinito, cuidado com a minha inteligência frágil humana, que eu possa assimilar aqui nos projetos dos homens, né? Tudo isso, coisas que nem os fariseus, nem os sacerdotes da época conseguiam compreender. Calma, né? Deixa eu absorver isso. E é interessante o que ele está trazendo aqui, essa testemunha sobre a lei, sobre o Pai, que não é a testemunha, não é a lei terrena, né? Então, essa conexão direta com o Deus vivo. É a boa nova de que é a época e a era dos pequenos avatares, não mais dos grandes avatares. Nós não precisamos, tecnicamente, não precisamos mais, temos a prerrogativa de sermos pequenos avatares, de estarmos conectados diretamente com o Deus vivo. Tem algumas pessoas que ainda necessitam, né, da doutrina, de serem doutrinados, de serem conduzidos, mas a direção que nós estamos caminhando, e aqui o canal se presta, o meu trabalho, os meus dons e talentos se prestam a despertar a pessoa da liderança de si mesma, dela conduzir a vida dela, não ficar sendo conduzido por outros, seja político, seja religioso, seja o pai, a mãe, o chefe, não. Assumir a rédea, trabalhar no coletivo, mas de uma forma individual. Então, não é individualista, individual, no coletivo. Fazer essa equinanimidade. Eu sou uma das vozes, mas eu crio o meu ecossistema. Eu assumo a realidade da minha vida. E é isso que ele está dizendo aqui, né? Vocês não conhecem a mim, nem a meu Pai. Se conhecessem também, conheceriam a meu Pai. Eu testemunho acerca de mim mesmo, mas a minha testemunha é o Pai que me enviou. Essa é a conexão direta, né? Se faz por onde? Pelo Cristo vivo dentro de nós, o Espírito Santo nos orientando e a aliança com Deus eterno, né? É por aí. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Cristo lhe disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, a voz, percebe? Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram a ele. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, seus tolinhos, né? Respondeu Cristo. Estou falando o tempo todo, vocês não entendem? Estão me perguntando isso? É assim, né? Porque cada um escuta com os ouvidos afinados de uma forma, né? Quem é você? Perguntaram eles então. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvir. Digo ao mundo aquilo que dele ouvir. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Cristo disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão quem eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo.
Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Olha que lindo isso, né? Eu tenho dito aqui, essa relação precisa se estabelecer entre você, entre nós, né? Mas você de uma forma individual com o Deus vivo. E essa relação que você tem com o Deus vivo, que eu tenho com o Deus vivo, que deve pautar todas as outras relações nossas. Todas elas, né? Sem tirar nada, absolutamente nada, né? E isso tem muito com o que Cristo está falando, né? Nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. E aqui traz a palavra. Que a minha inteligência frágil assimile e os projete entre os homens. Ilumina-me, Senhor, para que a minha percepção, ilumine-me, Senhor, minha percepção para que me torne útil a tua obra. Faça o que lhe agrada. Ser o servidor, né, dessa grande obra, né? Revela-me todos os segredos escondidos na tua divindade, né? Então é isso, né? Revelar essa divindade dentro de nós, essa relação com o Deus vivo, com Cristo comungado, para que a gente vá cada vez mais sem negar a matéria, nós estamos materializados, né? Sem ficar em penúria, não é esse o caminho é da prosperidade, é prosperar, para que possa despertar mais almas. Não se faz nada no plano da terra sem matéria. Tudo que se faz no plano da terra é com terra, com fogo, com água, é com prosperidade. Você adquire as coisas, você consegue tocar os projetos sem dependência se você prosperar. Senão você fica em dependência de lei Rouanet, do Estado fazer isso, daquele fazer aquilo, do patrocínio de não sei das quantas. Isso é algo que a vida me preparou, né? Me calejou para que eu pudesse também transmitir isso para vocês. Porque eu vivi 30 anos na arte. Essa história de voltar agora a Lei Rouanet, etc., isso é a maior bobagem que existe, né? É você ficar dando peixe ao invés de ensinar a pescar, né? É muito perigoso, porque cria dependência, né? Essa é a grande questão. Cada coisa que o Estado criar que crie dependência dele, cada coisa que uma igreja criar que crie dependência dela, cada coisa que qualquer pessoa criar que fique criando dependência dela, esse é um lugar que tem que ser questionado, independente de quem seja. Né? Liberdade, ele fala aqui, quero me separar das coisas materiais para que em liberdade galgar espaços infinitos. Percebem? Né? Como é que, onde está esse lugar? A gente só vai realmente acessar essa divindade, poder transportar para os nossos irmãos, se você prosperar, você precisa prosperar. Todos nós precisamos prosperar, né? E não é pouco, né? Não é pouco. Né? Como uma ave frondosa, uma mangueira maravilhosa. Prosperar mesmo. Para poder fazer a grande obra mesmo. Criar um ecossistema, conectar os nossos ecossistemas num grande ecossistema e realmente fazer a diferença. Os filhos de Abraão, tendo dito essas coisas, muito creram nele. Disse Cristo Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 32. Esse versículo ficou famoso aí nos últimos anos. Conhecerão a verdade te libertará. Qual a verdade? Essa que eu estou trazendo aqui para vocês. Essa conexão direta, né? Como você traz isso, nós precisamos ser um servidor, cada um nos seus dons, revelando os seus dons e seus talentos, para poder tocar as pessoas à nossa volta. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres?
já que nunca fomos escravos, é uma ilusão, né? E Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Isso é bom, isso é muito bom, cara, essa frase, né? Tá conectado, percebe? Tá apegado àquilo, né? Tá refém daquela situação. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os liberta, se os filhos os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês há lugar para, não há lugar para a minha palavra. Há essa confusão, né? Há essa confusão. Que incrível isso é muito legal, assim, é profunda as palavras de João, é muito profundo, né? Quando ele fala, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Comungar o Cristo dentro de nós é ter essa conexão da energia cristalina, da verdade, da transparência. A verdade é cristalina e transparente. É ter essa verdade cristalina e transparente, em que seus atos, qualquer um, seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, não precisa ser escondido de ninguém, não tem, né? Absolutamente nenhum temor nisso. Está tudo claro e tudo transparente. Isso é comungar o Cristo, né? Isso é estar livre, não estar amarrado a nada, nem a ninguém, sem dependência de Estado, de governante, de religioso, de pastor, de bispo, de padre, do pai, da mãe, do cônjuge, refém, emocionalmente, financeiramente, nada. Você comunga isso e faz isso no coletivo, mas livre, né? Livre, com a verdade, plena e pura, né? E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade que eu estou trazendo para vocês, tá? Que não é minha, nem sua, nem de A, nem de B. É de todos nós, como o sol que aquece e ilumina, como a árvore que cresce e faz a sua transmutação de oxigênio e gás carbônico, como seu pulmão funciona. Foi e sempre será. Estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que eu vi de Deus. Abraão não agiu assim. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez? Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Os filhos do diabo. Ah, nossa, cara. Isso é muito profundo. João 8 é um desses capítulos que precisa fazer só uma live para ele, né? Para decupar tudo, cara. É incrível. Se você não deu seu like, dá seu like. Se você não compartilhou, compartilha. Os filhos do diabo. Disse-lhe então de Cristo Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Aí eu leio esse versículo e eu fico assim, né, vendo a cena. Você tem certeza que você vai me enviar para aquela bagaceira toda? Precisa ir para lá? Sim, meu filho, você precisa ir para lá. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Eu não quero, mas você vai me mandar, eu vou, né? Eu não vim por mim, eu vim por ele, né? Eu vim por ele. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, cara. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo com seus ouvidos internos, né? Porque estão tapados, né? Por isso, né? Ouvido fechado. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Olha o ponto, cara. Não se apegou à verdade. Então, aquele que está desapegado à verdade está apegado à mentira. Por isso, esse ano, entende? De olhar e falar as pequenas transgressões, as pequenas mentiras.
A gente falou bastante disso no Plan 24, né? E falamos isso também no 12 em 12. Teve uma participante que eu passei uma coisa e falei, escreva, pega seu lápis para tudo e escreva. Tarará, tá. Eu passei a sentença. Você escreveu? Escrevi. Foi. Eu fiquei com aquilo registrado, o facilitador. Foi. No final, então, queridos, boa noite. Por favor, você poderia ler a frase que eu escrevi? Cadê a frase? Eu não tinha escrito a frase, né? Percebe? Pequenas transgressões, cara. Ali ficou claro. Falei, o que você tem que falar? Fale a verdade libertará. Qual é o seu sentimento? Percebe? Transgredir, mentir, né? Sempre é por uma boa causa. Porque eu não quero atrapalhar a reunião, porque o meu filho vai ficar me dando trabalho, porque isso, porque aquilo. Não há porra de justificativa alguma, para falar o português bem claro. Não há justificativa. É isso que a gente precisa entender. Ou você está com a verdade, e a verdade vos libertará, ou você está com a pequena, grande mentira, as omissões, aquilo que tem que ficar escuso, sabe? Que o problema é o ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém está nem aí. Esse é o problema do ninguém, entende? Ou você está com a verdade, verdade com V bem grandão, ou você está do outro lado. É isso que ele está dizendo aqui. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, é o pai da mentira, né? Percebe? Simples assim. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Eu digo a verdade, entendeu? Vocês não creem em mim. Por quê? Porque você comunga com o pecado e com a mentira. Se eu minto, logo eu acho que o outro mente, então fica todo desconfiado. O cara vem falar a verdade, aí pá, pera um pouquinho, como é que é a história? Né? Não casa. Como assim falar a verdade? Ninguém fala, você está falando que fala, você está mentindo para a gente. Esse é o poema do mentiroso, né? Do Cousteau, que eu sempre leio. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E Jesus fala de si próprio. Cara, isso aqui é uma paulada. João 8 é uma paulada. Os judeus lhes responderam: não estamos certos em dizer dúvida, hein? Dúvida quem está com quem? Você está em dúvida, você está de mãozinha dada com quem? Não estamos certos em dizer que você é o samaritano e está endemoniado. E Cristo disse: não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai, e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Quando ele fala da morte, é da morte da alma. Isso é uma das minhas missões. Dar consciência aos seres humanos, né, que acham que são humanos, né? Não são humanos, né? Estão vivendo uma condição humana. São almas que podem morrer. A alma, né? A alma morre também, né? O corpo físico, ele padece, né? Ele deixa de existir. O que a gente chama de morte é a inexistência. Ele vai voltar ao pó, né? Aquilo que veio do pó volta ao pó. Aquilo que estava animado vira uma coisa inanimada. É isso que acontece, né? Desfaz. A alma, a mesma coisa. Ela veio de uma fonte divina, construída em berços de alma, e ela pode ser dissolvida nesse mar, né? Nesse mar de energia cósmica. Simples assim. Asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte, né? A alma morre. A alma morre, né? Ela pode se tornar imortal. E essa foi a palavra que Cristo veio trazer. A ressurreição para a vida eterna. Ressurreição para a vida eterna. Esse é o recado que ele trouxe. Porque a alma morre, né? Pode morrer. Tem várias encarnações, tem um tempo grandão. Mas tem muita gente matando a alma. Mata a alma antes de matar o corpo. Esses são os zumbis que a gente fala. Às vezes você tem um corpo animado que não tem mais alma. Isso é muito doido o que eu estou dizendo para vocês, mas é assim, né? Tem corpos que estão animados por obsessores, por outras energias, etc. Aquela alma já era, filho, né? E morreu, matou a alma. Esse suicídio é o problema. Não é o desse corpo, do pó.
né? Esse é fácil, entendeu? Você vai ter que transmutar essa energia toda que foi plasmada. Mas é isso. Asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte da alma. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado mesmo. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer sua palavra, nunca mais experimentará a morte. Não entenderam nada, né? Eu imagino, entender Cristo. Hoje os caras têm dificuldade de entender Cristo, imagina há 2000 anos atrás, meu filho. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? E Cristo respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o meu Deus, é quem me glorifica. A glória vem de outro lugar, não de mim mesmo. Amém, amém, cara, amém. Essa foi uma das grandes descobertas que eu fiz. Que as coisas não vêm de mim, cara. Eu só comungo ela, eu só comungo ela. Eu desfruto dela, não pertence a mim. Eu só bebo dessa fonte e transporto as pessoas daquilo que eu mesmo estou desfrutando. Não pertence a mim nada, 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 absolutamente nada. Tudo está aí para todos, pertence a tudo e a todos. Eu só estou comungando isso. Essa foi uma das grandes revelações que eu tive. E ele disse: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa, porque meu Pai, que vocês dizem ser o Deus, a quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Amém. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso com vocês. Mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra, a sua vibração, seus preceitos e mandamentos. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram então os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Cristo disse: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedra para apedrejá-los, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Cara, meu, que maluco isso, vou te dizer. João 8 é pesado, vou dizer para vocês. Deixa eu ver aqui, tem algumas indagações, perguntas. Vamos ver aqui. Quais os sinais desses zumbis? São pessoas apagadas, normalmente, ou pessoas que você percebe que estão sobre outro comando. Parece que não é o comando daquele próprio corpo, né? Tem uma coisa desajustada ali, tá? E o que fazer? Podemos ressuscitar essa alma morta no corpo encarnado? Não, não. Morreu, morreu, não tem. Aquele corpo vai padecer, vai ser utilizado, porque essa é a questão. Uma alma precisa de um corpo para viver nesse plano da Terra. É isso, né? Nós somos hospedeiros, ao fim e ao cabo. Então, aquele corpo só está sendo utilizado. Se você assistir, ali retrata muito bem Encontro Marcado, com o Brad Pitt, é um dos primeiros filmes que ele fez, né? Encontro Marcado, né? Ele encarna a morte, né? Então, assim, você percebe que ele interpreta muito bem isso, que ele está num personagem e aí acontece uma coisa lá que eu não vou dar spoiler. É um filme muito antigo, mas muito bom. E aí ele passa para essa condição que você vê que não tem vida ali, né? Não tem vida ali. Tá? Então, é só utilizado. É um corpo, é um hospedeiro que está sendo utilizado. Né? A origem da palavra alma é grega. Ânimos, ânima, significa sopro. Isso aí. Ainda assim, consideramos que morre. É isso. Exatamente isso. Sopro. Né? Sopro divino. Quando Deus quer nos chamar de volta, ele retira o sopro, retira a alma. Né? É isso que diz a palavra. Né? Então, é isso. É aquele corpo que fica inanimado. Mas isso é quase como você, bom, não quero mais esse sapato, tem uma outra pessoa que usa aquele sapato em sua, né, que era seu, e assim sucessivamente. Mas o que interessa é a sua alma, você. Isso que interessa, é o mais importante, tá? Ok? Isso é o mais importante.
e atingirmos a imortalidade da alma. Isso é o que eu falei nas previsões, né? Nas previsões. Falando nisso, Hebe, né? Você, né? Com todo o seu escopo, eu acho que seria bem interessante você estar vendo, tá? As previsões para você ter informações. Fale com a Elaine, tá? Para você poder ter essas informações. Então, lá nas previsões, né? Eu trouxe essa questão da construção hierárquica, né, que vem do mineral para o vegetal, para o animal e para essa construção humana que não está terminada. O ser humano é um ser humano inacabado, ele não está acabado. É um projeto, é um vir a ser. Né? Ora animal, ora humano. Tem 7 camadas, são os 7 chakras que nós trabalhamos hoje, inclusive, essas 7 camadas, da elevação do instinto para o intuitivo, né? Sermos seres intuitivos e menos reativos e animalescos, etc. A grande massa ainda está encarnada e doutrinada de uma forma animalesca. Tem uma reatividade corpórea, reatividade emocional, intelectual. É reativo, né? É reativo. Então, essa evolução, para nos tornarmos o quê? A imortalidade da alma, nos tornarmos anjos. Essa é a escada, né? Qual é a hierarquia depois? Tem umas intermediárias, mas não importa, né? É atingirmos a imortalidade da alma, a nossa imortalidade. Essa é a pegada. Isso vai passar por uma longevidade corpórea humana, para trabalhar mais a consciência, esse tempo que é menor que nós estamos vivendo. Né? Hoje nós vivemos já, vocês vão entender porque o espaço-tempo mudou e cada um está sentindo isso e não está entendendo o que está acontecendo. Nós vivemos nessa aceleração que é cósmica, não tem nada a ver com o ser humano. O ser humano acha, por causa do ego dele, que é ele que está fazendo isso, mas não é. Tem uma aceleração do tempo acontecendo, que faz com que a gente viva 3 encarnações em uma só. Então você vive em uma semana, né? Uma semana em 3 dias. Passou 2, 3 dias, parece que você viveu já aquela semana. Né? Você vive um ano em 3, 4 meses. Né? Em 3, 4 meses. Termina o ano, parece que passou 3 meses. Foi agora que virou. Né? Essa sensação de espaço-tempo é esse encurtamento que está tendo. Então, ao mesmo tempo, está tendo uma longevidade do corpo. Então, olha que maluquice isso. Né? Se nós estamos vivendo 3 encarnações em uma, e a gente vivia 70 anos, estamos vivendo 90, significa que nós estamos vivendo 270 em 90. Se fosse 70, seria 210, né? 7, né? 210. 70, 7 vezes 3, 210. Mas nós estamos vivendo 90. 97, né? 27, né? 29, 97. Nossa, agora me deu um tilt na cabeça. 9 vezes 3, 27, né? Percebe? 27. 270, né? Esse prolongamento, né? Acontecendo. 270. Eu fiz 9 vezes 3, não é? 9 vezes 7, 9 vezes 3. 27. Percebeu? Né? Isso. Então, e esse corpo vai esticar mais, né? Nós vamos ter corpos que vão viver 300 anos, que vão ser 900 anos de Matusalém, quando Matusalém viveu. Para quê? Para ter um tempo maior de consciência encarnada e poder desenvolver essa hierarquia humana. Isso é como uma missão, é como uma patente, né? Desenvolva essa patente aí de tenente antes de você, se você não se firmar como tenente, você não vai passar a tenente-coronel, né? A capitão, né, aliás. Você vai ficar aí tenente, né? Até você resolver essa coisa, né? Amanhã você vai ser tenente, e amanhã tenente de novo, tenente. E a hora que você cumprir as suas funções de tenente, você vai a capitão, né? Percebe? Mas você pode ser expulso do exército, cuidado, hein? Tá? É mais ou menos isso, uma analogia feita. Então, tudo isso me separa da matéria, para que liberdade galgar espaços infinitos. Pegaram a concepção de tudo aí? Segredos escondidos da tua divindade, me revela um a um
Na mais perfeita ordem, calma, porque tem uma mente frágil, uma inteligência frágil, para que eu possa assimilar e devolver isso para a humanidade, para os homens. Ilumina a minha percepção para que eu torne útil a tua obra, desvelando aos meus irmãos os tesouros mais profundos do meu ser. É isso que eu estou fazendo aqui, eu estou desvelando tesouros mais profundos do meu ser. Tá? Bugou. Quando atingimos essa evolução, nos tornaremos anjos ou nos uniremos, voltaremos à mente infinita? Não. Tem mestre ascensionado, tem outras hierarquias no meio, mas a ideia é anjo, arcanjo, Elohim e assim por diante. Tá? Essa é a ideia. Que numa mente humana não é concebível isso, né? Você imagina, eu falo, vamos ter uma mente milionária, vamos nos tornar milionários, significa o quê? Pegar a abundância e fazer com que ela prospere. A pessoa não concebe isso na cabeça humana dela. Ela não concebe isso, ela acha que não é possível, entendeu? Ela não se sente merecedora desse lugar. Imagina, como está preso, sem liberdade. Essa é a liberdade que está falando, né? Quanto mais olhar e falar assim, nossa, eu me tornar um anjo, né? Cara, está muito longe, né? Esse cara está viajando, etc. Então, é Cristo há 2000 anos atrás falando, olha, peraí, você vai atingir a imortalidade da alma. Longe de mim me comparar a Cristo, não sou. Sou Luiz Marcelo, sou uma alma encarnada, ele é ele, eu sou eu, cada um é cada um. Só estou usando a palavra do filho dele, né? Pegaram? Ai, meu Deus do céu. Será que tem alguma coisa a ver com Provérbios 9? E vamos falar do dia 9 também. Vamos ler Provérbios 9 para ver qual conexão tem aí? Bora lá? A equipe vai fixar Provérbios 9. Tem uma pergunta aí de Luzia Solange. Perguntas são sempre bom. Quem pergunta está com o cetro na mão. Quando que o sistema separou esse merecimento de ser milionário na mente das pessoas? Quando começou o domínio, né? Muito provavelmente que talvez que talvez não é isso, né? Quando a gente começou a escravizar os animais, isso foi uma reedição, né? Que nós tivemos o período de Lemúria, depois Atlântida, né? Mas estou pegando aqui dos tempos modernos, né? Quando começou a aprisionar, né? Entendeu que poderia multiplicar aqueles cavalos, por exemplo, sei lá, as galinhas para poder se alimentar não tinha que ficar indo atrás de galinha. Pega uma galinha, deixa ela ali, deixa ela procriar, eu posso comer ali, né? Se eu posso fazer isso, por que eu não faço isso com o ser humano? Peraí, né? Se eu tenho o poder das galinhas, imagina se eu tiver poder do ser humano, o que eu posso fazer? Foi aí, né, que houve essa distorção. E aí nasce, sabe, é interessante, eu gravei uma coisa que eu vou colocar nos grupos, que é exatamente isso, né? Eu vi um shot, tem um cara no elevador e ele não sabe o que está acontecendo. Eu vou postar nos grupos isso que eu estou contando para vocês. Aí entra uma pessoa, encosta na parede, abaixa e bota a cabeça na mão. Bota a mão na cabeça. Abaixa e bota a mão na cabeça. Aí entra um outro, abaixa e bota a mão na cabeça. Entra o terceiro, abaixa e bota a mão na cabeça. E aquele primeiro que não está sabendo de nada, olha e fica olhando ali aquela situação. Aí esse terceiro entra um quarto, pega e fala assim, aperta para mim um andar tal, que eu preciso ir tal andar, né? E o cara aperta. O elevador fecha, o cara fica olhando aquela situação, de repente o cara que não sabia de nada, abaixa e bota a mão na cabeça. Esse experimento, ele é testado de várias formas. Tem os macacos, né, que tomam água quando vão pegar banana. Colocam 5 macacos, né, e vão tirando o macaco, colocando outro que não viu nada que estava acontecendo. Não tem mais água, né, e o macaco não sobe para pegar banana. Ele não sabe por quê. Ninguém faz, eu também não faço. Então vai passando, entende? De geração para geração. Aquele que tem poder, passa o poder. Aquele que, né, o escravo passa o escravo, e o poder passa o poder. Mecanismo. E cabe a nós libertarmos, né? E ao nos libertarmos,
Se nós estamos comungando com a luz, libertar outros, né? Qual é a diferença disso para Matrix? Nenhum, né? Esse é o que diz o filme, né? Matrix, percebe? É libertar as pessoas da Matrix. Pegaram aí? Tá profundo o negócio hoje aqui, hein? Isso é porque a gente ia fazer uma coisa mais leve. Cara, eu acho que eu não dou conta. Vou dizer para vocês, viu? Vamos ler Provérbios 9? Nós estamos a 70 minutos, tá? Ó, Provérbios 9. Provérbios 9. Convite à sabedoria, convite da sabedoria e da loucura. Vou começar de novo aqui. Provérbios 9. Convites da sabedoria e da loucura. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, chamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Abre aspas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Pois, por seu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida prolongado. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Fecha aspas. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Abre aspas. Venham todos os inexperientes. Fecha aspas. Aos que não têm bom senso, ela diz. Abre aspas. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Fecha aspas. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os são convidados, que são os seus convidados, estão na profundeza da sepultura. Palavras de salvação. Olha que nobre, que belo. Está dando exatamente aqui 3 características, né? 3 características Onde está isso aqui? Não. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Está dando o caminho, né, da insensatez, dos tolos, dos ímpios. Né? Exibição, ser exibido, né? Ser sedutor e continuar na ignorância. Não pensar, né? Não raciocinar, não pensar, está nesse lugar. Ele está trazendo. Agora, tem outra passagem que tem muito a ver com tudo que nós estamos falando hoje, que ele traz aqui com muita clareza, né?
Não repreenda o zombador, ao contrário, né? Porque ele te odiará. Repreenda o sábio, que ele o amará. Então, tem uma conduta que eu pratico já há alguns anos, que é observar quem é que eu vou trazer minha repreensão. E mesmo assim, observar se a pessoa está apta a receber essa repreensão. Se ela está apta a receber a repreensão, ela está nessa condição de sábia. Se não, ela está na condição de zombadora, de tola, né? E aí, eu ainda me certifico. Eu falo, olha, presta atenção, né? Eu sou um mentor e estou exercendo essa função. Se isso te incomoda, a minha repreensão, diga que eu paro, não te repreendo mais. Tá tudo bem. Mas eu faço porque eu estou nessa condição. Se eu não o tivesse, eu só iria olhar a sua vida e tá tudo bem, né? Isso eu faço com as minhas filhas, faço com todo mundo, né? Simples assim. Eu não jogo pérolas aos porcos mais, porque eles ainda vão quebrar as pérolas, vão machucar a patinha e vão reclamar que eu dei pérolas para eles. Isso eu já tenho plena e pura consciência. Então, precisamos ter essa consciência de que a repreensão é uma bênção, seja de quem for. Sempre, né? Sempre. Mesmo que seja injusta. Você olha, fala, bom, beleza, eu pego o que é meu, de alguma forma isso me serve, desvela também a injustiça do outro, me alerta de uma série de coisas, e aquilo me faz com que eu afaste da pessoa. Né? Olha que simples a coisa. Né? Mas ela sempre é uma bênção, a repreensão. Tem que ver se a repreensão vem com julgamento. Essa é o fio da meada, né, que nós precisamos olhar. Então, quando ele diz aqui convite da sabedoria e da loucura, né, percebe? Convite da sabedoria é a repreensão, é cuidado, essa coisa toda. Né? E da loucura é, ó, venha, vem aqui, estou te seduzindo, vamos para esse banquete aqui, né? Estou te armando essa armadilha. E termina lá, olha qual ressonância que tem, né? Mas ninguém imagina que ali estão espíritos dos mortos. Pegaram os zumbis que nós falamos agora? Que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura, né, cara? Já era, não tem ali habitando nada, é só uma carcaça, né? O espírito dos mortos. Pegaram? Né? Percebe? Nono provérbio, amanhã, dia 10, a gente volta com Provérbios 10. Muito bem, queridos. Vamos ver o que a chave Nukiana nos traz. Estou exercitando isso, estou no processo. Várias fichas caindo no meu bolso. Amém. Faça bom uso delas. Cuidado. O que a chave Nukiana nos traz? Netzah, Merkabah, Eliahu. Adoro essa chave. 46ª chave de Enoque. O que significa Netzah, Merkabah e Eliahu? Meu Deus é Yah, e Eliahu. Meu Deus é o Yah. E sua vitória, Netzah é a sétima, é o nome, né, da sétima sefira, o sétimo pilar da árvore da vida, da estética que a gente trabalha. Então, o meu Deus é Yah, a sua vitória, Netzah, ativa o veículo de ascensão a Santa Merkabah, o veículo de Elias, né? É o veículo que nos transporta em viagens astrais, etc. Essa coisa toda. Vamos ver o que ele traz aqui. A expressão que proclama a revelação pessoal de Yah como Deus vivente e Criador vitorioso. Falou em Vitória, arcano 22. O nome deixou de ter a sabedoria para entender, o homem deixou de ter a sabedoria para entender o Deus vivente e operar dentro do seu domínio, de modo que perdeu a capacidade de ativar seu veículo de ascensão, a Santa Merkabah, porque está olhando a matéria. Pegaram, né, a chave? O homem também se manteve preso pelos poderes inconscientes da existência. Quando o homem despertar para a vitória, arcano 22 e Netzah, então para a beleza estética, em outras palavras, quando o homem despertar por essa beleza estética, o que está por trás das coisas, né, a beleza estética eterna de Deus, sobre as forças que tem mantido preso na Terra,
ele também saberá como usar o veículo de ascensão a novos níveis de reprogramação. Qual? Reprogramação. Essa que nós estamos fazendo, de se transformar num Lioesh, um pilar de luz. Tirar as distorções. As distorções, elas estão todas conectadas com o plano da Terra. Todas elas. Aquilo que age como distorção em nós mesmos estão diretamente ligadas com o plano da Terra e com esse domínio da mentira, da meia-verdade e etc. Enquanto a gente estiver conectado, acoplado a isso, nós teremos distorções. A reprogramação para um veículo de luz, né, para um pilar de luz, é estar conectado com essa verdade, conectado com a verdade eterna, com aquilo que é, foi e sempre será. O caminho da harmonia, o caminho da iluminação, o caminho do Cristo vivo dentro de nós, comungando, com tudo isso que a gente leu em João, né? Do não julgamento, de entender que a conexão é com o Pai direto, tudo isso que nós falamos aqui agora. O veículo de ascensão tem como propósito conectar ordens de criação em ascenso e descenso, transporte, de modo que cada ordem, num grau de glória, oitavo pilar, a justiça, né? Num grau de glória, seja encontrado para o trabalho do senhorio. O veículo de ascensão, a Merkaba, combina o veículo joia triplo, essa pirâmide toda, né, que é a Merkaba, para atravessar os portais de quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, onde são vivenciadas novas realidades. Quando a gente sobe a oitava superior, nona, décima superior, é isso que nós estamos fazendo, tá? Só para conectar. E vocês entenderem a importância de tudo isso que nós estamos fazendo. Com as palavras certas, ativando a espiral superior, das rodas dentro de rodas, os chakras, né? E essas elevações. Então, os nossos chakras, os chakras do planeta, os chakras do Sol, com os chakras de Sirius, com os chakras da Estrela Polar, com os chakras do Runabiku, e quem sabe todas essas palavras está entendendo o que eu estou falando. São revelados níveis ainda mais elevados, da sétima, oitava e nona dimensão, pegaram? Onde trabalhamos face a face com os instrutores da Trindade, os instrutores da Trindade, né? Desse veículo de luz da Santa Merkaba. Falamos sobre isso nas previsões astrológicas, né? Essas rodas dentro de rodas. Façamos a invocação todos juntos aqui. Em uma única voz. O Netzach Merkaba Eliyahu, prepara meu ascenso e meu descenso para que nos mundos de luz ou de escuridão tua luz possa brilhar intensamente por meio de mim, como o poder triplo da Santa Merkaba, a mandala de luz. Em nome daquele que foi, que é e que sempre será, Soriod, Re, Vav, Re, Kadosh, 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 O Adonai, O Tsabayosh. Caramba, meu, bastante coisa, hein? Perguntas? Tem uma pergunta aqui. Por que repreender se ninguém sabe o que vai no interior e as circunstâncias? É só ver a história de Cristo. É olhar e falar assim, mas a pessoa não é Cristo, né? Mas é um instrutor de luz. Né? São instrutores de luz. Por que repreender um filho, né? Se você não sabe o que está dentro dele? É isso que você está perguntando, né? Mas espera aí, está com... né? É isso mesmo, né? Tem pessoas com níveis aqui, outras com nível aqui, e outros com níveis aqui ad eterno. Quando a pessoa é um instrutor de luz, quando uma pessoa está capacitada a ser um mentor, né? A ser um condutor, né? De integração, etc., ela tem pessoas que vão estar acima dela, que também está orientando ela, está a um nível, e tem pessoas que estão abaixo. Né? É muito simples, né? Isso. Então, é isso, né? Então, os pais é olhar isso, né? O pai, né? É olhar o pai e a mãe, quando olha aquela criança, né? Apesar de ele estar na condição humana, ele tem uma visão muito mais ampla de poder estar orientando aquela criança, apesar de ter distorções, né?
É simplesmente isso, e repreendê-la. E dizem provérbios, né? Feliz é aquele que repreende seus filhos e que não passa dificuldade depois na fase adulta desses filhos. Tenho perguntas, mas mandarei no privado. Sim, senhora. Para finalizar, aqui, só finalizando essa pergunta aqui, que acho que é interessante, né? Eu sempre digo que tem 3 hierarquias de consciência aí. A consciência dos revoltados, nós estamos falando de pessoas com 7 anos de idade. A consciência dos revolucionários, nós estamos falando de pessoas com 14 anos de idade. Estou falando de evolução, tá? Pode ser corpórea, mas pode ser hierárquica. Crianças com 7 anos de idade que são inquietas, que estão rompendo com o sistema, são revoltadas. Né? Elas se revoltam contra aquele sistema, elas se rebelam, tem uma revolta. Né? Com 14 anos é a rebeldia, também está rompendo com o sistema. O que é a consciência humana? Né? É a consciência, é você conspirar. Aquele que tem uma inteligência, ele não é nem rebelde, nem revolucionário, ele é um conspirador, ele conspira com. Né? Então, sempre que você tiver uma criança com essa característica, o que vai acontecer é que ela vai ficar brigando, vai fazer birra, vai se jogar no chão, bater a perninha. É isso, né? Fica revoltado, entendeu? E isso acontece com o corpo adulto, porque tem um monte de... tem uma série de situações que nesse desenvolvimento humano, essa alma fica presa a 7 a 14 anos e fica brigando, e fica acessando sua criança interior e assim por diante. Alguma possibilidade deste planeta ascender como um todo a um plano mais elevado? Não sei te responder. Há possibilidade? Há. Quando vai acontecer e se vai acontecer? Não sei te dizer. Isso não pertence a nós, não pertence a mim, né? A resposta é sim, possibilidade há, né? Mas é assim. Eu fui conspiradora na infância e na adolescência. Pronto, né? Isso demonstra uma maturidade, né? Espiritual, emocional, né? Suas questões estão em outros lugares, você sabe disso, não é aí. Né? Essas questões para você estão resolvidas. Vai trazendo as perguntas aí, se tem, eu vou falar um pouquinho só a respeito da data que é importante. 9/12 de 2022. Olha que muito interessante, né? Nós temos 9. Se a gente soma ao mês 12, vai dar um 21, que é a contraparte de 12. Tá? A contraparte de 12. Nós temos aí. Né? Então, 9 com 12, 21. É a contraparte de 12. 12, 21. Sacrifício e o arcano do louco. Né? Percebe? Então, um dia, nós estamos no 9, que é o recolhimento. 9 é o último número, é o recolhimento. E está nos trazendo assim, olha, esse recolhimento é para olhar o sacrifício e se você não está nesse caminho da loucura, que parece que está andando, mas fica andando no próprio rabo, né? Em volta do próprio rabo, que é o 21. É o louco, né? Tem essa primeira continha que é importante. Esse 21, nós podemos somar, olha aqui, nós temos 2 caminhos interessantes. Podemos somar esse 21 com 6 de 2022, que vai levar a gente ao 27, tá? Mas podemos reduzir esse 21 a 3, vai somar com o 6, também de 2022, certo? Que vai levar a gente diretamente ao 9. Então, o 9 vindo de um 27. Quem que é o 27? É o peregrino, é o caminhante, olhando para o 26, que é Yod He Vav He. Né? O nome de Deus, Yod He Vav He, somando, numerologicamente, vai dar um 26. É o nome de Deus. Então, olha que muito legal, né? Esse recolhimento, você está se recolhendo, observando a sua divindade interior, percebe a palavra? Eu observando a divindade interior, me desacoplando, né? E observando a divindade interior para saber se eu estou no sacrifício ou no sacrifício, se eu estou ascendendo
ou se eu estou rodando no próprio rabo. Esse é o recado de hoje. Né? É um recolhimento. Sobretudo num dia de Vênus. Olhar isso, sexta-feira, um dia de Vênus. Praticamente finalizando a semana, finalizando um ciclo, entendendo esse lugar do amor, de observar e falar meu amor incondicional, meu amor HP, altruísta, né? Como é que está esse lugar? É isso que está nos convocando, né? Tá? Isso junta tudo. Ok, queridos? E a criança que já tem visões e não sabe expressar, foge dessa situação, essa criança que tem visões, normalmente ela vai ser castrada e bloqueada. Para de falar bobagem, menina, etc. Aí ela para de falar e fica só dentro dela. Isso vai sendo abafado, ela esquece. Depois ela recorda isso e começa a retomar com 40 e poucos anos. Né? Então vai depender das pessoas que estão à sua volta. E as pessoas que estão à sua volta não tem nada errado, não tem um acaso. Ela vive o que ela tem que viver. Ela vive a pressão que ela tem que viver para que ela possa ascender justamente daquela energia, tá? Ok? Plan 24, hoje, 19 horas. Nós vamos para o nosso quinto encontro, vamos ver o mês de julho e agosto. Vamos passar já para o segundo semestre, fazer uma revisão, os desenhos, façam seus desenhos, tá, amados? E a gente se vê na segunda-feira aqui, no nosso bate-canal, ou a qualquer momento eu abro aí uma live para conversar um pouquinho com vocês, tá? Um beijo, vocês estão no meu coração. Consciência, hein? Consciência, imortalidade da alma, tá bom? Beijo, valeu!